Aí como que essa administração se organiza? Aí eu vou no artigo da Constituição. Ó. Como a administração se organiza, eu vou no artigo. Porque a Constituição não conceitua a administração. O que é a administração? Aparelhamento estatal que visa satisfazer as necessidades o quê? Coletivas. E como que ela se organiza? Aí eu vou no artigo. Artigo 37, ó. Primeiro artigo lá da Constituição Federal. Vamos ler juntos? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu vou seguindo a ordem, tá? Depois que eu terminar de estudar essa primeira parte aqui, eu vou estudar o que está em azul, os princípios que a administração tem que obedecer. Então, existe uma administração direta e uma administração o quê? Indireta. Esse aparelhamento, ele é dividido em administração direta e administração o quê? Indireta. Sossegado? A gente vai estudar a direta e depois a indireta. Agora, sabe o que é o interessante? Quando a gente pensa em administração, que poder vem na nossa cabeça? Seja sincero. Executivo. Não é? A administração é poder o quê? Executivo. Porque quem nasceu para administrar? O executivo. A função típica de administrar é do poder o quê? Executivo. Quem nasceu para administrar foi o poder o quê? Executivo. No entanto, olha o que a Constituição diz. Existe uma administração direta e indireta em qualquer dos poderes. Ele está dizendo que existe uma administração no poder legislativo, no poder executivo e no poder o quê? Judiciário. Nos 3 poderes da União, nos 3 poderes dos estados, nos 3 poderes do Distrito Federal e nos 2 poderes dos municípios. Então, existe uma administração em todos os poderes. E por quê? Então, que quando eu estou lendo um livro, ou quando alguém está explicando, eles dão exemplos do poder executivo. Porque, pessoal, quem nasceu para administrar? O executivo. Quem tem função típica de administrar? O executivo. O judiciário administra? Sim, mas de forma o quê? A gente viu ontem, vou matar vocês. De forma atípica. O legislativo administra? Sim, mas de forma o quê? Atípica. Não é típico, é atípico. Quem nasceu para administrar foi o poder o quê? Executivo. Os outros poderes administram, mas de forma atípica. Por isso que eu dou o exemplo do executivo, que é mais fácil. Ah, eu vou ficar falando assim, o judiciário está concedendo férias a um servidor. Ele está administrando. Pô, muito difícil. Eu vou ter que explicar para vocês o que está acontecendo. Porque quando eu falo de judiciário, você pensa em julgar? Você não pensa em administrar. Agora, quando eu falo de executivo, você pensa, não, isso aí é administra. Aí, para eu falar que o executivo está julgando, eu tenho que dar o exemplo. Ó, estão julgando, multa de trânsito. Para eu falar que o legislativo está administrando, tem que dar um exemplo. Por quê? Porque ele nasceu para fazer o quê? Leis. Então, todos os poderes administram. Só que de forma atípica, o poder o quê? Executivo. Os demais de forma atípica. Por isso que está escrito aqui, ó. Existe uma administração direta e indireta em todos os poderes. E essa administração direta e indireta tem que obedecer alguns princípios que a gente vai ver depois. Agora, quem forma essa administração direta? E quem forma essa administração indireta? A administração direta, ela é formada por órgãos. E a administração indireta, ela é formada por pessoas. A indireta é formada por pessoas. A direta é formada por órgãos e a indireta é formada por pessoas. Existe administração direta e indireta em que lugar? Em todos os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, existe uma administração direta e indireta,
em todos os poderes dessas três pessoas. Existe uma direta na União, uma indireta na União. Uma direta no Estado, uma indireta no Estado. Sossegado? Então existe uma direta e indireta em todos os poderes dessas pessoas. Então, ou seja, quem é a administração direta da União? Órgãos. Quem é a administração indireta da União? Pessoas. Quem é a administração direta dos Estados? Órgãos. Indireta? Pessoas. Órgãos. Eles não têm personalidade jurídica, porque eles são partes da pessoa. Já a pessoa, ela tem personalidade jurídica. Personalidade jurídica. O órgão, eu vou fazer ele por lei. A pessoa, eu vou fazer por lei o quê? Específica. Lei ou lei específica. Aí, aqui, eles falam das pessoas, ó, aqui, ó. No 19. Somente por lei o quê? Específica. Poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de uma empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo a lei complementar, no último caso, né, no caso da fundação, definir a área de atuação. Agora é o seguinte, a lei, ela é feita pelo legislativo. A lei específica também é feita pelo legislativo. Só que a lei, ela pode falar de vários temas. Posso ter uma lei que trata de diversos temas. A lei específica é uma lei que só trata daquele tema. Por isso que é uma lei específica. Mas percebam ali, ó. Eu uso duas palavras diferentes, eu coloquei em verde, ó. A autarquia, o que a lei faz com ela? Cria. E as outras pessoas? A lei faz o quê? Autoriza a criação. E tem diferença? Tem. Se eu sou criado pela lei, com a lei eu já existo, né? Se eu sou autorizado pela lei, com a lei eu já existo? Não. Só fui autorizado eu nascer. E como que eu vou existir? Com um registro. Alguns falam registro, né? É com o registro. No órgão próprio. Quais são os órgãos de registro que a gente tem no Brasil das pessoas jurídicas? São dois. O cartório, né? O registro civil de pessoas jurídicas, conhecido por cartório, e o que o pessoal mais conhece, a junta comercial, né? O registro público de empresas mercantis, que ficou a cargo das juntas o quê? Comerciais. Então, o registro público de pessoa jurídica, o registro público de empresas o quê? Mercantis. Aí você conhece o registro público das pessoas jurídicas como cartório, e o registro público das empresas mercantis, você lembra do órgão responsável, que é a junta o quê? Comercial. Beleza. Então, veja, a autarquia, ela nasce quando? Quando surge a lei, porque ela é criada pela lei. Agora, e uma empresa pública? Com registro. E uma sociedade de economia mista? Com registro. E uma fundação? Com registro. Porque elas são autorizadas. A gente vai ver tudo devagarzinho. Só que eu quero que você tenha a visão geral. A visão geral é importante. Então é o seguinte, existe uma administração direta que é formada por órgãos. Não é isso? Uma direta que é formada por órgãos. E uma indireta que é formada por pessoas. Os órgãos não têm personalidade porque são órgãos, né? São partes de uma pessoa. E as pessoas têm personalidade porque são pessoas. Como nasce um órgão? Por lei. Como nasce uma pessoa? Por lei específica. Então vamos lá. Agora eu trouxe para vocês a organização da administração pública federal. Pessoa jurídica, né? A administração pública, né? Pessoa jurídica. Aqui, ó. Não, aí são agentes, né? Porque a autarquia, né? Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, né? Por exemplo. Então vamos visualizar a administração federal. A administração federal compreende, que eu expliquei lá, agora eu vou trazer na federal, que tem um decreto, fica fácil de visualizar. A administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, me dá um exemplo de órgão.
Presidência da República. Me dá outro exemplo. Aí tem um monte, né? Os vários o quê? Ministérios. Então aqui você tem exemplo já. Porque a administração direta é formada por órgãos. A Presidência da República não é uma pessoa jurídica? Não, pessoal. O Presidente da República é um órgão que faz parte da União. Não tem personalidade jurídica, ela é parte da pessoa da União. A Polícia Federal é um órgão. A Polícia Rodoviária, órgão. Não são órgãos, fazem parte da estrutura da pessoa da União. A União é pessoa. E tem uma administração indireta na organização federal, que compreende o quê? As seguintes categorias de entidades. O que é isso? Entidade é uma coisa assim do além? Não. Entidade para nós é o quê? Pessoa. Entidade dotada de personalidade o quê? Jurídica própria. Percebeu a diferença? Aqui na indireta eu tenho gente que tem o quê? Personalidade. E na direta? Não tem personalidade. Quem são os entes da indireta? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações o quê? Públicas. Como nascem os órgãos? Lei. Como nascem as pessoas? Lei específica. Umas são criadas, outras são o quê? Autorizadas. Rodolfo, eu não entendi ainda. Então tá bom. Eu vou tentar usar uma técnica para tu memorizar isso aqui. Ó. Você vai imaginar o seguinte. Você é uma pessoa. Está aqui você. Você tem um monte de tarefa a realizar. Putz, é verdade, Rodolfo. Beleza. Aí vamos pensar. Você tem que fazer uma digestão. Você tem que bombear um sangue. Um monte de coisa. Dentro de você, existe um único órgão? Não. Se existisse um único órgão, vamos pensar. Ele não aguentaria, né? Quer ver o coração, né? O coração de um homem que se apaixona, né? Ele não aguentaria, ele fica magoado. Então, não é um único órgão. Ele não aguentaria. Então, eu tenho o quê? Vários órgãos. Por que o nosso corpo tem vários órgãos? Para dividir o serviço. Não é isso? É basicamente para dividir o serviço. Agora você vai imaginar a União. Ela tem um único órgão? Vários. Para quê? Dividir o serviço. O Estado tem um único órgão? Vários. Para quê? Dividir o serviço. E por que é bom dividir o serviço? Porque daí ele vai ser melhor. Se você faz todo o serviço só um órgão faz tudo, uma parte faz tudo, é complicado, não vai ficar muito bom. Agora, se eu divido, é melhor. A gente vai dizer que é por causa do princípio da especialidade e por causa do princípio da eficiência. Porque daí eu tenho um especialista e eu tenho um serviço mais o quê? Eficiente. É por causa do princípio da especialidade, que daí eu tenho um especialista, e por causa do princípio da eficiência. Daí o serviço é melhor. Por causa da especialidade, da eficiência, eu divido o serviço através dos vários o quê? Órgãos. Como é o nome disso? Dividir serviço. Não. O nome técnico. Desconcentração. O nome técnico é desconcentração. Aí cai no concurso assim. Através de uma lei, foi criado no Estado mais uma secretaria. Através de uma lei, foi criado no Estado mais uma secretaria. Aí cai assim. O serviço foi descentralizado. Secretaria é o quê? Órgão. Saiu de dentro da pessoa? Continuou na pessoa. Continuou no Estado. Então, como é o nome certo? Desconcentração. Isso cai direto. Você já viu em comercial por aí? Aí na prova de direito, o examinador de administrativo adora ferrar. Então, preste atenção. Distribuir serviço dentro de uma pessoa, o nome é desconcentração. Rodolfo, estou fazendo uma prova de atualidade. Aí, não tem problema. Mas numa prova de direito, isso não está certo. O quê? Chamar de descentralização a criação de órgão. É desconcentração. Numa prova de conhecimentos gerais, não tem problema daí. Chama do que quiser. Tá? Agora, numa prova de direito, isso está errado. Quando eu distribuo o serviço dentro de uma mesma pessoa, estou fazendo o quê? Desconcentrando. Tá. Mas vamos supor que tem tanto serviço, que agora você tem outras coisas a realizar. Você tem que passar roupa, tem que fazer comida. Putz, preciso de mais gente para me ajudar.
Eu sozinho e meus órgãos não estão aguentando. Aí você consegue mais gente. No passado o povo fazia isso, né? Se juntava com mais um, ia fazendo mais gente. Para dividir o quê? O serviço. Só que quando eu transfiro para outras pessoas, eu não estou desconcentrando. Porque daí saiu da minha pessoa o serviço e foi para outra o quê? Pessoa. Eu estou descentralizando. Aí eu transfiro o serviço para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entendeu a ideia? Tem uma pessoa que tem um monte de coisa para fazer. Ela vai fazer através dos seus vários órgãos, que eu chamo de administração o quê? Direta. Quando ela faz isso, o nome é desconcentração. Ou ela transfere para outras o quê? Pessoas. Que eu chamo de administração o quê? Indireta. Aí vai transferir para autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia o quê? Mista. Eu chamo isso de descentralização. Lá em serviço público eu detalho um pouco mais, porque tem mais nomes aqui. Grava só esses nomes por enquanto. Não que eu não possa também transferir para particulares. Mas a transferência para particulares não vem ao caso agora. Porque qual é o tema? A administração pública. Então lá no serviço público a gente vai ver que eu posso transferir também para particulares. Hoje a gente só vai transferir para a própria administração. Não que eu não possa transferir para particulares. Você não sabe que o serviço de telefonia, que é público, foi transferido a um particular? Porque pode. Para transferir para pessoas fora da administração. Mas não vem ao caso aqui, só para você ir pensando. O que interessa para nós aqui é o seguinte, é o serviço prestado dentro da administração, pelos órgãos, que ele é centralizado e é feita uma desconcentração. E o serviço transferido para outras pessoas, que daí ele vai ser descentralizado. Então, o serviço prestado por uma autarquia, porque a autarquia ela nasce para prestar um serviço público, né? Faz parte da administração indireta, é um serviço o quê? Descentralizado. O serviço prestado por um ministério, centralizado, por desconcentração. Aí eu criei vários o quê? Ministérios. Deu para visualizar? Então existe uma administração direta e uma administração o quê? Indireta. Sossegado? Melhor que isso eu não consigo, tá? Eu estou mostrando na pessoa ainda, é complicado. Vamos estudar cada uma das duas. Que nem o concurseiro Jack. Como é que o concurseiro Jack faz? Por parte. Vamos estudar a administração pública o quê? Direta. Existe administração direta em que lugar? Na União, Estados, Distrito Federal, municípios, em todos os poderes. A administração direta é formada por quem? Órgãos. Os órgãos são criados através de quê? Lei. Por que eu faço um monte de órgão? Para dividir o serviço. Como se chama isso? Desconcentração. A gente vai fazer o nosso intervalo igual ontem, sem o sinal, que senão atrapalha. Estão no horário diferente de nós. Vamos estudar administração direta, disposições gerais. Administração direta, depois a gente estuda indireta. Disposições gerais. O professor Marcelo Alexandrino ensina o seguinte. Vamos ler juntos? A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada, que continua na pessoa, de atividades administrativas. É o que a gente estudou até agora, né? Mas é bom a gente ler num camarada importante, né? A gente fica mais seguro. Tranquilo? Beleza? Tá. E como que eu crio um órgão? Como que eu crio um órgão? Vocês sabem. Lei. Lei. Agora tem um detalhe. Para surgir uma lei, alguém tem que apresentar o projeto, né? Apresenta o projeto de lei, esse projeto de lei é votado no Legislativo e sancionado pelo Executivo. Se o presidente quiser criar um ministério, para quê? Para cuidar do concurseiro. Seria bom, né? Ministério do concurseiro, porque é uma coisa muito importante. Ministério do concurseiro. Ele pode? Pode, que daí teria alguém só para cuidar dos concursos públicos. Né? Porque é um tema muito importante. E daí eu crio um ministério. Essa é a ideia de criar o ministério? Sim. Porque daí eu crio um especialista. E é bom. Isso não é ruim. Por quê? Porque daí eu tenho um especialista para cuidar daquilo. Quando o tema é muito importante, o bom é criar o quê? Um ministério.
Porque daí a ideia, não estou dizendo que funciona, mas teoricamente o serviço vai ser o quê? Melhor, pô. Tem alguém só para cuidar daquilo? Vai ser melhor. Ministério concurseiro, posso fazer. O presidente da República apresenta o projeto, é aprovado e pode ser criado o ministério. Tinha um candidato na eleição, não essa agora, mas na outra eleição, que ele queria criar o Ministério da Família. Aí ele defendia. Por quê? Porque a família é a base da sociedade, diz a Constituição no artigo 226. É um tema muito importante. Ele queria criar um ministério. Era um dos programas dele. Uma das propostas dele era essa. Poderia? Poderia. Só que tem, claro, você apresenta o projeto, tem que ser aprovado no Congresso, né? São de iniciativa privativa do presidente da República. Ó. As leis que disponham sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, veja que a iniciativa é de quem? Do presidente. Privativa do presidente. Agora, como que eu crio um órgão? Por lei. E como que eu extingo o órgão? Por lei. Da mesma forma que eu faço, eu acabo. Ah, então poderia acabar com o ministério? Poderia. Eu apresentaria um projeto de lei, seria aprovado pelo Congresso, e o ministério estaria o quê? Extinto. Pessoal, eu crio por lei, então eu acabo com ele por lei também. Isso não tem sentido. Isso não acaba. Eu crio por lei e depois eu acabo com ele. Eu não quero mais. Não. Criou por lei, extingue por lei. Por quê? Porque quem criou foi o povo. A lei é a vontade de quem? Do povo. Então quem tem que extinguir é o próprio quê? Povo. O mecanismo ele é interessante, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. Nós escolhemos a turma que está lá. Órgãos. Quando se fala de órgãos, se fala de administração o quê? Direta. Professor ali, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertencem. O professor Eli traz aqui a chamada teoria do órgão. O professor Eli traz aqui a chamada teoria do órgão. Porque você vai imaginar o seguinte, tem a pessoa. Dentro da pessoa tem o quê? O órgão. Quem é que vai realizar a tarefa? O agente que está aqui, ó. E eu atribuo a atuação do agente, a conduta do agente a quem? A pessoa. Por imputação. Eu não estou entendendo nada. Vamos raciocinar num exemplo. Policial Federal. Ele trabalha onde? Polícia Federal. O que é a Polícia Federal? Um órgão da União. Quando ele mata alguém, quem matou? A União. Como a União matou? Porque eu atribuo a conduta do agente à pessoa o quê? Jurídica. E não ao agente. Não, por causa que a estrutura toda faz a gente pensar dessa forma. Existe até um princípio que justifica isso, que é o chamado princípio da impessoalidade. A estrutura toda justifica isso. Ah, então quer dizer que o agente causa o dano e quem paga é a União. Isso. A gente vai estudar depois que quando o agente causa dano, quem paga é a pessoa o quê? Jurídica. Por causa da estrutura. Eu não estou dizendo que o agente não pode responder depois, em regresso. Eu só estou dizendo que quem fez foi a União. Você olha um policial militar. Está lá com a roupa de policial militar. Quem você está vendo ali? O policial militar. Você não vê uma pessoa qualquer, você vê um policial militar, você vê o estado de Santa Catarina. Então, pelos atos realizados pelo policial militar, quem é responsável? O Estado. Porque tudo que o agente faz foi feito pelo órgão. O órgão não é parte de uma pessoa, então o responsável é a pessoa. Só que faltava, né? O cara mata alguém, não fui eu, foi o meu braço, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não é uma parte que responde. Quem que responde? O todo. Porque o órgão ele não tem personalidade jurídica própria. Quem tem personalidade jurídica? A União. Ele só é uma parte. Então o agente faz as coisas e quem responde? A União. Por imputação. Essa é a teoria do órgão. Então, o órgão ele é apenas um centro de competência para desempenhar a função estatal. E ele desempenha através de quem?
Do agente. A gente está estudando devagar, vai ter uma hora que a gente vai chegar em quem? No agente. Eu estou estudando o órgão, vou estudar a pessoa e uma hora a gente vai chegar no agente. Tá bom? É breve, não se preocupe. Aí o agente faz as coisas e quem responde? A pessoa jurídica. Por causa da teoria do órgão, por causa dessa estrutura toda. Ele responde por imputação. Eu imputo a responsabilidade do agente ao órgão. Eu não vou ficar aqui falando para vocês das teorias da representação, não é necessário. A imputação, a teoria adotada é que eu imputo que o agente fez à pessoa o quê? Jurídica. Muito bem, características dos órgãos. Características. Vamos lá. Primeira característica, juntos. Integram a estrutura de uma pessoa jurídica. Moleza, né? Também. Segunda característica. Não possuem personalidade jurídica. Por quê? Porque não são pessoas, né? Terceira característica. São resultado da desconcentração. E a última, essa eu não falei até agora. Você vê que eu vou repetindo para a gente gravar, né? 4. Regra geral, não tem capacidade para estar em juízo. O que é que o camarada me faz? Fala assim, ó, eu vou entrar com a ação contra o município. Tem um monte de coisa errada aí. Primeiro que, teoricamente, analisando o processo, você entra com a ação contra o juiz. Contra o juiz? Juiz! Resolve o meu problema. Mas vamos esquecer a parte processual. Se você quer dizer que vai entrar com a ação contra alguém, né, porque você quer falar, não, porque eu quero falar que do outro lado vai estar fulano. Então você vai dizer que é quem? O município, é o Estado. Eu vou entrar com a ação contra a prefeitura. O pessoal fala, vou entrar com a ação contra a prefeitura. Não tem como. Contra a polícia. Não tem como. Por que não tem como? Porque é órgão, né? Como é que o órgão vai responder? Quem responde? A pessoa jurídica. Regra geral, você não entra com a ação contra o órgão. Quando você está fazendo a prova da OAB lá de prática, eu dava aula para o pessoal da OAB na prática, eu avisava para eles. Eu dava aula de administrativo, na prática de administrativo. Vocês não vão me colocar prefeitura, secretaria nesse negócio aí. Vocês vão zerar. Na prática, a coisa até passa às vezes, né? O juiz às vezes é meio bonzinho. Eu não sei, eu deferia inicial. Como você vai entrar com ação contra a prefeitura? Eu não entendi. Eu seria bem picareta. Né? Eu fiz errado, vai estudar. Não, a prefeitura não dá. Ah, mas foi o estagiário. O problema é teu, tu assinou. Então, às vezes a gente coloca a culpa no estagiário. Então, o que acontece? Não tem como entrar com ação contra o órgão. O órgão não está em juízo. Mas eu falei o quê? Regra geral. O Ministério Público. Você já ouviu falar que o Ministério Público entrou com uma ação? Uma ação civil pública, uma ação penal? Já ouviu falar? O Ministério Público pode estar em juízo? O Ministério Público, sim. É uma exceção. Porque o Ministério Público, sim. A Constituição diz que o Ministério Público pode entrar com ação. Ele é o dono da ação penal pública, o Ministério Público. E ele pode entrar com ação civil pública. Por isso que eu disse, regra geral, não tem capacidade para estar em juízo. Eu posso falar que o Ministério Público está em juízo, sim. O Ministério Público. Claro, do outro lado não dá. O Ministério Público te causou um dano. Você entra com ação em desfavor do Estado de Santa Catarina, se for o Ministério Público do Estado, ou da União. Tá? Porque do outro lado não vai dar. Ele pode entrar com ação, ele pode propor. Mas do outro lado ele não pode estar. Não, claro que não. O Ministério Público não vai ser responsabilizado, pessoal, é o Estado de Santa Catarina. É a União. Aí sim, por quê? Porque é um órgão que faz parte de uma pessoa. Aí eu trouxe uma decisão para vocês do Superior Tribunal de Justiça. A ministra Eliana Calmon, já aposentada, né? Ela diz o seguinte, processo civil e administrativo. Defesa judicial de órgão sem personalidade jurídica. Personalidade jurídica da Câmara de Vereadores. Olha, Câmara de Vereadores é o quê? Órgão. Não tem personalidade jurídica. Ela diz assim, ó, a regra geral é a de que só os entes personalizados com capacidade jurídica têm capacidade de estar em juízo na defesa dos seus direitos. Essa é a regra. Criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, ou seja, o pessoal que escreveu o livro criou. Os tribunais aceitaram. No sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam estar em juízo a defender, né, interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades dos órgãos em face de outro poder. Então, veja, a jurisprudência já permitiu que a Câmara de Vereadores esteja em juízo, para defender interesses
próprios da Câmara de quê? De Vereadores. Só que veja, pessoal, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Então quer dizer que tem casos que o órgão pode estar em juízo? Tem casos que sim. Mas regra geral, não. Classificação dos órgãos. Vamos classificar os órgãos. Como que eles são classificados? Os órgãos quanto à posição estatal. Quanto à posição estatal, eles podem ser independentes, eles podem ser autônomos, eles podem ser superiores e eles podem ser subalternos. Quanto à posição estatal, o órgão pode ser independente, ele pode ser autônomo, ele pode ser superior ou ele pode ser subalterno. Quem são os órgãos independentes? Aqueles que representam o poder. Aqueles que são originários da Constituição. Presidência da República. É um órgão que? Independente. Você olha a Presidência da República, você vê o Poder Executivo. Supremo Tribunal Federal. Você olha o Supremo Tribunal Federal, você vê o poder o quê? Judiciário. Foi criado pela Constituição. Então você olha para ele, é um poder. São os órgãos independentes, originários da Constituição. Eles representam um poder. Tranquilo? Órgãos autônomos. Eles estão logo abaixo dos órgãos o quê? Independentes. Eles têm uma liberdade de atuação. Eles têm uma autonomia, uma liberdade de atuação. Os ministérios, as secretarias, eles têm autonomia. Eles são órgãos o quê? Autônomos. Órgãos superiores, eles têm um poder de decisão. Eles têm um poder de mando. Exemplos, os gabinetes. E órgãos subalternos. Esses aqui são os de execução. Todo o resto, as repartições aí, todas são órgãos o quê? Subalternos. São órgãos de execução. São órgãos de execução. Então, isso é uma classificação que a gente coloca quanto à posição que eles estão na estrutura estatal. Tem os independentes, autônomos, superiores e subalternos. Tranquilo? Outra classificação quanto à estrutura. Os órgãos são simples ou compostos? O que é um órgão simples, que não tem subdivisão? Exemplo, a Presidência da República. É um órgão que? Simples. Não há uma subdivisão. Agora, se você pensar em uma secretaria, por exemplo, aqui, Secretaria de Educação, ele tem subdivisão. Porque você encontra a secretaria em várias unidades, o quê? Escolares do estado todo ou do município. Então, a maioria dos órgãos, na verdade, eles são o quê? Compostos. Aí, quanto à atuação funcional, ele pode ser singular ou colegiado. Qual a diferença? Quando uma só pessoa decide, o órgão é o quê? Singular. Quando a decisão é tomada por várias pessoas, o órgão é o quê? Colegiado. A Presidência da República, órgão singular. O Supremo Tribunal Federal é um órgão o quê? Colegiado. Então a gente classifica, né? A gente classifica quanto à posição estatal, independente, autônomo, superior, subalterno. Nós classificamos quanto à estrutura, simples ou compostos, e quanto à atuação funcional, singulares ou colegiados. Vamos fazer da 8 até a 14. 5 minutinhos para vocês eu vou dar. Depois eu corrijo. Vamos lá. Corrigir aí. Compõe a administração pública direta da União. Compõe a administração pública direta da União. Departamento de Polícia Federal, Banco Central do Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil, Caixa Econômica, Empresa de Correios e Telégrafos. Então, na verdade, ele quer saber quem é órgão. Banco Central, autarquia. Departamento da Polícia o quê? Federal. A Polícia Federal é um órgão. As polícias são órgãos, os ministérios são órgãos. Tranquilo? Então, Banco Central, autarquia. Autarquia sob regime especial. Empresa pública e empresa pública. 9. A administração federal compreende
dentre outra, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e ministérios, né? Ministérios são o quê? Órgãos. Ministérios fazem parte da administração pública o quê? Direta. Tranquilo? É fogo que tem vezes que eles podem perguntar um negócio que a gente não tem muita noção. Eu dou os exemplos do que cai sempre. A gente vai ter que saber, na próxima aula, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, são exemplos que sempre caem. 10. Conselho de Valores Mobiliários, analista. A diferença fundamental existente entre órgãos públicos e entidades da administração indireta federal gira em torno de terem ou não o quê? A principal diferença que você vê entre um órgão e uma pessoa, qual que é? A personalidade jurídica. Por quê? Porque o órgão não tem personalidade jurídica. E a pessoa? Tem. Por isso que ela é pessoa. Porque ela tem personalidade jurídica. E o órgão? O órgão não é pessoa, ele é parte de uma pessoa. O órgão não tem o quê? Personalidade jurídica. Análises assertivas. Esse concurso é bom, hein? Curador da Fazenda. Ou só para cobrar a dívida da União. Coisa boa. 11. Consoante a teoria do órgão, este é apenas parte do corpo da entidade. E, por consequência, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade. Verdadeiro ou falso? A teoria do órgão diz o seguinte, que o órgão, ele é apenas parte do corpo da entidade. E, por isso, quando o órgão manifesta a vontade, e vai manifestar através do agente, é como se quem tivesse manifestado a vontade? A própria entidade. É verdadeiro. Quem é a entidade? É a pessoa, né? A gente chama entidade de pessoa. Você que era um espírito ruim? Não. Entidade, para nós, é uma pessoa. 12. A teoria do órgão de ampla aceitação entre os administrativistas pátrios, essa teoria aceita. Eu estou explicando para vocês. Reconhece personalidade jurídica ao órgão, que passa a ser sujeito de direitos e obrigações. Não é isso que diz a teoria. A teoria diz que o órgão é parte de uma pessoa. O órgão não tem o quê? Personalidade jurídica própria. A personalidade é de quem? Da pessoa. Tá? Então o erro está no final ali, que ele falou que o órgão tem personalidade. TRE. A administração direta compreende os serviços integrados na estrutura administrativa da presidência e dos ministérios. Verdadeiro ou falso? A administração direta, ela compreende os serviços prestados pela presidência e pelos ministérios? Sim ou não? Sim. O que é a presidência? É a administração direta, é órgão. E os ministérios? Administração direta, órgão. Percebam, pessoal, que o examinador, ele copia exatamente o que a gente viu lá atrás, ó. Ele copiou exatamente aquela lei, ó. Aquela lei que a gente viu lá atrás, ó. Ixi, muito lá atrás, não vou voltar. Aquela lei que a gente viu lá atrás, aquele decreto que eu trouxe, o decreto 200, ele copiou exatamente. Ele gosta de copiar aquilo lá. Muito lá atrás. 14. Existem vários critérios de classificação dos órgãos públicos. Vários critérios. Tais como os critérios de esfera de ação, estrutura, dentre outros. No que concerne ao critério da posição estatal. Posição estatal. As casas legislativas, a chefia do executivo e os tribunais são órgãos o quê? São órgãos independentes. As casas legislativas, chefia do executivo e os tribunais, você lembra de quem? De um poder. Eles são originários da Constituição. Então, eles são os órgãos o quê? Independentes. Um pouquinho abaixo, né, com certa liberdade, estão os órgãos o quê? Autônomos. Mais abaixo estão os órgãos o quê? Superiores, que têm poder de decisão. E, finalmente, os órgãos subalternos. Tranquilo?
Vamos fazer o nosso intervalo? E depois a gente estuda a administração pública indireta. Vou fazer um intervalo.